Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir aí a sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro rejeitou a proposta da equipe econômica capitaneada por Paulo Guedes sobre o projeto do Renda Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão garante que o ministro continua forte. Já o líder do governo no Congresso acredita que a situação é tensa, mas não é definitiva. O tema de hoje é: as discordâncias entre Bolsonaro com Guedes prejudicam a economia brasileira? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Olha, é muito difícil dar credibilidade a uma certa imprensa que está demitindo o ministro Paulo Guedes há 20 meses, desde o início do governo. O pior é que se um dia esse jornalismo de torcida finalmente confirmar suas previsões, eles ainda vão cantar vitória. Mas eu tenho certeza que o espectador da CNN vai lembrar que até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia. Bom, tratar do viés da imprensa é fundamental para discutir esse tema em pauta, que é o suposto desgaste na relação entre o ministro da Economia e o presidente da República. Nós já somos aí acostumados a veículos de comunicação, ou mesmo jornalistas, que adotam políticos e partidos de estimação. Aspas para o título e subtítulo de um artigo publicado no jornal O Globo: "É hora de perdoar o PT. Ódio dirigido ao partido não faz mais sentido e precisa ser reconsiderado se o país quiser mesmo seguir o seu destino de nação democrática e tolerante." Ou seja, se você odeia o fato de ver o Brasil roubado por uma quadrilha partidária que enganou o povo, você deve ser muito antidemocrático e muito intolerante. Mas, ironias à parte, além desse fenômeno conhecido do político de estimação ou do corrupto de estimação, dependendo de quem se trata, o jornalismo brasileiro agora adotou um político de estigmatização. E o que é estigmatizar? É aviltar, é condenar, é rotular, como diz o meu douto debatedor. E é isso mesmo. Existe hoje no Brasil uma autoridade pública que canaliza a frustração coletiva da alta intelectualidade nas redações e que se tornou uma espécie de Judas do noticiário. Todo mundo malha. O seu nome, claro, é Jair Bolsonaro. Um presidente que, contra todas as expectativas, atingiu seu auge de aprovação durante a pandemia. Críticas negativas ou destrutivas se tornaram obrigatórias. Críticas construtivas, cada vez mais raras. E comentários elogiosos estão terminantemente proibidos. Esse comportamento enviesado, agressivo e completamente alheio às boas práticas do jornalismo pode ser sintetizado por artigos como esse, publicado por um editorialista da Folha de São Paulo: "Por que torço para que Bolsonaro morra?" E o espírito solidário, empático e humanista do autor, ele já se manifesta na primeira linha do texto. "Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal." Bom, eu torço para que leitores, ouvintes, espectadores percebam que isso não é um trabalho sério de imprensa. E aqui, nada pessoal. Mas essas manchetes e essas argumentações delirantes foram publicadas sob a chancela dos 2 maiores grupos de comunicação do Brasil. E nós, como consumidores de informação, nós ficamos perdidos. E por quê? Porque a mídia parece ter abandonado os fatos, se agarrando a narrativas. E são narrativas que mudam, aí é o sabor das circunstâncias. Mas desde que seja para desgastar a imagem do presidente da República. Um exemplo: Bolsonaro era estigmatizado por apoiar políticas liberais que supostamente negligenciavam os mais pobres. Aquela falácia da esquerda. Mas aí o governo criou o auxílio emergencial, que se tornou o maior programa de transferência de renda da história. O que a militância fez? Mudou a narrativa, rotulando o presidente como um oportunista que está trocando o apoio ideológico da classe média pelo apoio comprado dos vulneráveis. E assim, nós chegamos às falas de ontem do presidente da República, interpretadas por analistas como uma desautorização ao ministro da Economia. Será mesmo? Ou será simplesmente a imprensa nos dando mais do mesmo? Então, aqui, aspas para Jair Bolsonaro: "A proposta da equipe econômica não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos." Ou seja, para gente ainda mais pobre. Não parece natural
que existam divergências entre um quadro técnico, como Guedes, e um quadro político, como Bolsonaro? O compromisso do ministro da Economia é com as finanças do país, é com responsabilidade fiscal, é com o teto de gastos. Já o compromisso do presidente da República extrapola muito essas atribuições, inclui as expectativas e as necessidades de milhões de brasileiros, incluindo os vulneráveis e os muito vulneráveis. A fala de ontem mostra que o presidente acertadamente aplicou um filtro político às medidas técnicas e contábeis propostas pelo ministro e a sua equipe. E o ministro certamente aplica filtros técnicos aos objetivos políticos e sociais almejados pelo presidente. Esse duplo controle, além de bem-vindo, é esperado. Vou além, é necessário. E claro, ninguém comentou esse trecho aqui da fala. Aspas. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. Está suspensa. Vamos voltar a conversar. Ou seja, o diálogo não se encerrou. Assim como a busca por uma solução fiscal viável para o novo programa. Mas eu queria direcionar a atenção do espectador para a frase mais importante do discurso do presidente. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Essa é uma fala histórica. É uma fala histórica porque vai na contramão de décadas de transferência de renda do mais pobre para os privilegiados do funcionalismo público e para as elites empresariais associadas aos governos anteriores, seja do MDB, do PSDB ou do PT. Por meio de uma tributação regressiva que penaliza os mais pobres, com impostos sobre o emprego, impostos sobre o consumo, o governo abocanha o pouco dinheiro do pobre e aplica esses recursos onde? Na folha de pagamento dos servidores, nos regimes especiais de previdência, ensino superior para as elites e incentivos bilionários para empresas e para empresários que são bem relacionados com o próprio governo. Para o povo não sobra nada que o liberte da pobreza, que o liberte da dependência do Estado. Isso é a esquerda brasileira no poder. Um sistema que aperta a classe média e tira até do pobre para dar migalhas para os mais pobres. E eu digo migalhas porque o Bolsa Família não representa nem 0,5% do PIB. São cerca aí de 30 bilhões por ano de orçamento médio. E no caso do lulopetismo, a coisa foi ainda mais longe. Porque além de tirar dinheiro da população pobre para financiar as elites e dar sobras para os paupérrimos, o governo do PT roubou o pobre, porque no Brasil, ser corrupto é como ser ladrão de pobre. Com o Partido dos Trabalhadores no poder, bilhões de reais que deviam ir para hospitais lotados, para as escolas sucateadas e para as ruas esburacadas, as estradas, foram parar nos cofres e nos bolsos de corruptos e seus associados. Isso, pelo menos, parece ter mudado. Já são 20 meses de governo sem um escândalo de corrupção na esfera federal. E certamente não é por falta de fiscalização da imprensa. Essa parte ela está fazendo direitinho. Mas se tudo que os meus colegas extraem da fala do presidente é uma intriga palaciana com o ministro da Economia, me resta oferecer uma outra interpretação ao discurso. A esperança de um governo que não tira dos pobres para dar aos paupérrimos e que também não os rouba. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Na minha fala inicial de terça-feira, 25 de agosto, eu comentava a completa falta de lógica em se extinguir programas sociais importantes como o abono salarial, o programa Farmácia Popular, o Salário Família, o Seguro Defeso e mais 2 dezenas de programas sociais para financiar o novo Bolsa Família. Naquela oportunidade, eu disse assim, eu abro aspas, fica claro, portanto, que mais uma vez a reformulação dos programas sociais quer tirar do pobre para dar aos mais pobres, ao invés de tirar dos mais ricos. E eu completei no final. Portanto, novamente, se vê a tentativa de aumentar o lençol, tirando o cobertor de quem já está passando frio e não de quem tem um guarda-roupas lotados de roupas quentes. Fecha aspas. Na data de ontem, no evento que marcou a reativação dos fornos industriais da Uzi Minas, na cidade de Ipatinga, um evento significativo não só para essa importante empresa de siderurgia, mas para a própria economia do Brasil, o excelentíssimo presidente da República declarou que o projeto do Renda Brasil apresentado por Paulo Guedes não seria enviado ao Congresso e que a criação do programa estava suspensa. Ali, na oportunidade, ele deu publicamente a seguinte declaração, que o Caio já leu, mas eu vou ler novamente, eu abro aspas. Não posso tirar de pobre para dar para paupérrimo. Não podemos fazer isso aí com a questão do abono salarial.
para quem tem até 2 salários, seria um 14º. Não podemos tirar de 12 milhões de famílias para dar para o Bolsa Família ou Renda Brasil, seja qual for o nome deste programa, fecha aspas. Tanto a declaração como o contexto em que foi dada traz informações muito importantes. A primeira é de que, aparentemente, o excelentíssimo presidente da República assiste ao grande debate e está alinhado com as nossas ideias. E eu falo nossas, porque na terça-feira o Caio concordou em grande parte comigo sobre a falta de lógica da proposta que vinha sendo apresentada. Mas, brincadeiras à parte, a fala do presidente, até pela concordância com aquilo que eu falei na minha exposição inicial, revela um fato inexorável, mas que uma substancial parte do eleitorado que votou nele não gosta de admitir. O excelentíssimo presidente Bolsonaro não é e nunca foi um liberal. Uma pesquisa rápida no Google com os termos Bolsonaro e privatizações leva a resultados de matérias, declarações e até mesmo os vídeos gravados por ele próprio em que o Bolsonaro critica as privatizações, principalmente de empresas de setores estratégicos. Ontem, aqui mesmo na CNN, o senhor Alexandre Garcia, um jornalista de confiança do presidente, conforme as próprias declarações do presidente na segunda-feira, afirmou que o Bolsonaro jamais privatizaria a Petrobras, porque ele é, acima de tudo, um nacionalista. Palavras dele. Mas, como eu disse, o contexto da fala do presidente da República também é muito importante para entender o futuro econômico do Brasil, e é isso que a gente veio discutir aqui hoje, o futuro. O Jair Bolsonaro estava em um evento com uma enorme simbologia para a retomada da economia brasileira, mas não estava acompanhado de Paulo Guedes. Pelo contrário, estava acompanhado de importantes ministros como Walter Braga Neto, da Casa Civil, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. São, por curiosidade, justamente os 3 ministros que compõem a chamada ala desenvolvimentista do governo e que guardam uma visão da economia substancialmente distinta da visão majoritária dessa equipe econômica que se desfaz. Trata-se, na verdade, telespectadores, de ideias antagônicas. Em essência, os liberais compreendem que o Estado deve ter a menor interferência possível na economia para que o setor privado seja livre para investir, produzir, crescer e fazer girar a economia. Os desenvolvimentistas, pelo seu turno, entendem que o Estado precisa ter metas de crescimento industrial, de infraestrutura, para que a economia possa, aí sim, prosperar. E para isso, os investimentos públicos do Estado são absolutamente necessários. O Paulo Guedes, com seus olhos no chão, disse que o presidente é um animal político e que é ele quem decide. Ele não poderia estar mais certo. Resta agora ao eleitor do Bolsonaro enxergar isso também. Enxergar que esse posto Ipiranga jamais passou de uma loja de conveniência para atrair uma parcela significativa de apoiadores do chamado mercado. Mas que, na verdade, o dono desse posto nunca teve a intenção de liberar as bombas liberais. E do meu lado, eu digo, ainda bem. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. A justiça seja feita, de fato, o presidente da República, a julgar pelas palavras de ontem, ele seguiu sim a linha de raciocínio e de argumentação do doutor Bruno, né? Inclusive, nós fomos contra as deduções no imposto de renda, que afetariam principalmente a classe média, e também o corte em programas sociais laterais para reverter essa verba para, para o programa Renda Brasil. E isso foi muito bem sintetizado na frase que a gente já repetiu aqui, exaustão, né, que é não tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Quanto ao passado ideológico do presidente da República, não resta nenhuma dúvida de que ele não era um liberal. Se atualmente ele é liberal, ou se ele se considera assim, ou parcialmente assim, isso é uma questão que está aberta a dúvidas. Afinal de contas, esse é sim o governo mais liberal da história brasileira, né? A julgar pelo protagonismo da área de desinvestimento e desestatização, né? Contabilizando aí mais de 150 bilhões de reais na venda de ativos da federação, mais de 14 empresas colocadas aí a ponto de bala para privatização a partir de 2021. Enfim, tem uma série, austeridade fiscal, né? Congelamento, inclusive, de aumentos no funcionalismo público, né? Congelamento de novas contratações, redução de participação do setor público no produto interno bruto, né? Que também é um fato inédito. Então, assim, há certamente vários acenos liberais. A gente tem que interpretar
tudo isso, né, no contexto de governos anteriores. E realmente, em comparação, né, com outras administrações, essa é sim uma administração liberal. Daí a categorizar o presidente dessa forma são outros 500. Agora, o liberal é acima de tudo um pragmático, né? Até o liberal puro, ele entende o enorme custo social e econômico da pobreza e da miséria. Isso para além de qualquer consideração humanitária elementar, é uma questão de empatia, né? É uma distorção do sistema capitalista, é uma distorção do sistema democrático, uma pessoa que vive em condição de miséria, até porque ela não tem nenhuma mobilidade social, ela não pode exercer plenamente a sua liberdade, porque ela não tem as faculdades mínimas para que isso seja feito, né? Por isso, inclusive, o imposto de renda negativo ou o projeto de renda mínima é, vamos dizer assim, apoiado por correntes de pensamento liberais, como era o caso dos Chicago Boys, como era o caso do Milton Friedman. Caio, antes de começar, eu acho que é só importante a gente fazer um esclarecimento aqui para o telespectador da CNN, que o editorial que você citou, É Hora de Perdoar o PT, ele não é um editorial do jornal, é de um editorialista do Globo, Ascânio Seleme. Sim. Assim mas eu mencionei como, artigo, tá, doutor? Só para... mas é que deu a entender no contexto, de fato, você não disse que era um editorial, mas no contexto parece que é a opinião do jornal. Assim como, porque torço para que Bolsonaro morra, um artigo de infeliz publicação, ele também não é da Folha, ele é de um veículo, de um editorialista da Folha, Hélio Schwarzman. Assim como nós estamos aqui hoje dizendo o que a gente pensa, a nossa opinião, e sempre é frisado ao final do programa, como é frisado ao final do Liberdade de Opinião, do Sidney Rezende e Alexandre Garcia, que essa não é a opinião necessariamente do veículo, né? Algumas opiniões polêmicas já foram debatidas aqui, inclusive essa emissora se posicionou pela liberdade de opinião dos seus editorialistas, da gente, e isso é muito importante. Claro, ressalvado aquilo que eu sempre disse que é o limite da liberdade de expressão, que é a lei. Enquanto nós estivermos dentro da lei, eu não tenho certeza que essa emissora e todos os veículos que foram citados vão manter a liberdade de expressão. Mas, dito isso, eu queria voltar para o tema de hoje, que é o tema sobre se esse atrito ou não com a equipe econômica vai fazer mal para a economia ou não. Olha, eu concordo com você, Caio, que eu acho que o Paulo Guedes ele não vai sair. Com os analistas, todas as opiniões que se trazem de Brasília, inclusive hoje isso passou aqui no Expresso, trouxeram lá de Brasília com o nosso âncora, eles mostram que Paulo Guedes ele segue firme. A questão é que, como disse também hoje Thaís Oyama em um artigo importante da Folha, a opinião dela, não a opinião da Folha, talvez isso não faça mais tanta diferença, porque ficou cada vez mais claro que aquela ideia de que 99% da agenda econômica era do Paulo Guedes e 1% era do Bolsonaro não é verdadeira. Hoje, na live, o presidente Bolsonaro disse que queria dar 50 bilhões para quem? Olha que intrigante isso. Para o ministro Tarcísio. A ministra Damares pediu 5 bilhões e foi acertadamente, sumariamente ignorada. Mas o presidente dizia que ele quer dinheiro para infraestrutura, para investimento. Essa é uma pauta completamente diferente da agenda liberal. E o que está acontecendo é Paulo Guedes gradativamente entendendo que vai ter que se adaptar às políticas econômicas do presidente da República, que são diferentes das dele. Só reiterando aqui para a audiência da CNN, eu usei explicitamente o termo artigo e não editorial. E existe uma distinção fundamental, né, entre o artigo publicado no jornal, principalmente o jornal impresso, né, e aqui nós fazendo comentários de opinião, análise, esse tipo de coisa. O texto é impresso, o debate é ao vivo. Portanto, ele passa por crivo editorial. E como você bem disse, tem coisa mais infeliz do que desejar a morte de uma pessoa em letras garrafais num jornal de grande circulação? Tem coisa mais infeliz que sugerir o perdão a um partido que se comportou de forma tão criminosa? É disso que eu estou falando. Por isso que eu falei que os dois maiores grupos de comunicação, que fazem sim oposição sistemática ao governo federal, endossaram, chancelaram essa mensagem.
Não fosse dessa forma, não teriam veiculado essas informações. E, de novo, por favor, doutor, me critique quando eu estiver equivocado ou quando eu cometer um erro. Não quando eu não cometer, porque, de fato, eu não usei as palavras erradas, pelo menos não dessa vez. Eu fiz um esclarecimento e até disse que você não usou a palavra editorial. Então, esclareceu uma coisa que eu não errei, ficou um debate vazio. Mas voltando aqui para as falas do Bolsonaro e dessa questão do liberalismo ou do desenvolvimentismo, bom, no trecho imediatamente anterior, né, a esse debate de hoje, eu anotei até aspas aqui do presidente, ele disse o seguinte: você não quer pagar os R$600 ou mais e tal. Ele diz o seguinte: quem paga não sou eu, é o país. E ele foi explícito, ele disse: isso é endividamento, 50 bilhões de reais por mês. Isso é sim uma consciência liberal, porque é uma consciência de responsabilidade fiscal. E aí, no segundo momento, né, que ele fala o que você trouxe para o espectador. Eu gostaria de ter esse dinheiro à disposição do Tarcísio. Por quê? Porque ele gostaria de ter verba discricionária, que é uma coisa que ele não tem, uma coisa que ele não goza, que foi parcialmente capturada, inclusive, pelo Congresso Nacional. Né? Então, percebam que, na verdade, quando a gente critica o presidente, ele deu sinais de que ele é desenvolvimentista, no preâmbulo da fala, ele deu sinais de que ele era liberal. Então, pelo menos, vamos ser justos na crítica. Não, Caio, eu não estou criticando o presidente que ele é desenvolvimentista. E o final da minha fala deixa isso muito claro. Eu digo, graças a Deus, ainda bem. Ainda bem que ele não está com essa visão, que inclusive é uma visão extremamente ultrapassada, de que deixar a economia do jeito que está, numa crise igual estamos sofrendo, igual estamos enfrentando agora, que isso vai se resolver de uma forma mágica. Isso não vai acontecer. Essa não é a experiência de vários países da Europa que conseguiram sair bem da crise. Não foram com simples medidas de austeridade, foram com medidas de investimento. Nós estamos vivendo, sim, uma agenda neoliberal aqui no Brasil, mas eu falo com todas as palavras, essa agenda não vem do Poder Executivo, ela vem do Poder Legislativo. As reformas que já foram aprovadas foram devidas ao Poder Legislativo e não à participação do governo, que inclusive até muito pouco tempo era muito inábil para costurar qualquer tipo de reforma. Essa aproximação do presidente com o Centrão, com essa nova ala, parece que está dando um pouco mais de mobilidade, mas o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, ainda tem um distanciamento enorme do parlamento por causa das suas também infelizes e muito infelizes declarações. Eu sei que você não concorda, você já inclusive ratificou uma das declarações dele. Mas eu digo que são ultrapassadas porque essa noção liberal de Paulo Guedes, essa noção do Chicago Boys, ela não é utilizada, ela não é endossada, mas nem em Chicago. Nem na Universidade de Chicago, nem os liberais atuais ratificam esse tipo de comportamento. Eu vou ler uma frase muito importante aqui, que eu acho que até você vai gostar bastante, do James Heckman, Nobel de Economia de 2002, professor de Chicago. Ele diz que a noção de Friedman Stigler, que era proeminente nos anos 70, diminuiu muito por aqui. Boa parte de seus eixos foi abandonada pelos grupos de estudo. Na escola de negócios, hoje, você vai encontrar professores que se opõem frontalmente àquela visão de que os indivíduos são responsáveis por si. E ele complementa, já termina o Mona Lisa. O que nós aprendemos da maneira mais dura é que é preciso uma infraestrutura do capitalismo, que envolve o respeito pela propriedade, pela conduta moral, em oposição à corrupção, pelo Estado de Direito e pelas instituições. Tá, doutor, mas eu não fiz uma análise global da ideologia da Escola de Chicago. Eu fiz uma menção bem pontual, bem específica a um programa social, né, endossado pelos liberais, encabeçado aí, vamos dizer assim, academicamente pelo Milton Friedman, que é o imposto de renda negativo, que é a renda mínima, que é aquele conceito de que é mais barato para o Estado garantir uma renda mínima para os seus paupérrimos do que deixá-lo à mercê da sua própria sorte. Então, isso é um fato. Se a escola evoluiu o seu pensamento, isso é até natural, né? As academias, elas evoluem, faz parte. Agora eu queria chamar a atenção, de novo, nessa toada do liberal. O presidente Bolsonaro, na fala de ontem, ele diz o seguinte, comentando aí sobre a possível retirada do abono, né, que ele é contrário, e ele fala o seguinte: para dar para o Bolsa Família ou para o Renda Brasil, seja lá qual for o nome desse novo programa. Essa é uma fala importante, porque mostra que a política de Estado está acima de qualquer rotulação marqueteira em cima do programa social.
Então, assim, o foco parece de fato estar muito mais em resolver o problema, né, do que em carimbar a assinatura, até porque a gente sabe que renda mínima é uma construção de décadas. Isso vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, foi sendo aprimorado, foi aprimorado no governo do PT, tem os seus erros, tem os seus acertos e agora está sendo incorporado a esse novo projeto que pode chamar Renda Brasil ou não, a julgar por essa fala do presidente. Mas ele diz o seguinte: ou o Brasil começa a produzir com o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. O presidente da República citou Ronald Reagan aqui nessa fala. O melhor programa social é o emprego. Ronald Reagan, que é um conservador, é um liberal, representa o ápice do capitalismo americano nos anos 80. Então, novamente, você não coloca a pecha de desenvolvimentista no presidente Bolsonaro porque você concorda ou discorda com isso. De novo, é uma tentativa de fragilizar a imagem do presidente, mostrando que ele é incoerente. Só que o ponto é o seguinte: essa incoerência, se significar uma mudança de posição a uma posição equivocada anterior, não é incoerência, é evolução. Caio, você está um pouco sensível hoje. Olha, eu não te critiquei em nenhum momento sobre a questão Vai me rotular de sensível, doutor? Logo você que é tão avesso a rótulos? Não, estou dizendo que você teve Xingues uma sensibilidade maior acuses hoje. do que você faz. Porque, eu achei que você era superior aos clichês da esquerda. Deixa eu falar, eu não quero brigar com você hoje. Eu não vou brigar com você, nem que você me pague, doutor. Eu estou escolado já. Eu estou tentando te dizer que eu não te critiquei na fala inicial e que eu não critiquei você por trazer Friedman. Pelo contrário, eu estou dizendo que lá em Chicago, essa ideologia econômica que Paulo Guedes quer trazer para cá, ela já não é mais aceita. A crítica não é a você. O nosso debate está bom, está indo muito bem, né? E se a palavra sensível também te ofendeu, eu retiro ela. Não é a minha intenção aqui. Estou super ofendido, eu quero trazer aqui, por fim, para a gente falar, voltar para o nosso debate, o ponto fundamental. O ponto fundamental é que eu não vejo nas políticas econômicas de Jair Bolsonaro, nas que ele entende como as corretas, um liberalismo. Eu vejo um desenvolvimentismo e isso não é bom ou é ruim. Isso é só diferente daquilo que se esperava. Porque ele trouxe uma pauta liberal desde as eleições, ele trouxe um super-ministro liberal para que isso fosse endossado e o mercado fica morrendo de medo toda vez que há um balanço. E ele trouxe também um super-ministro para trazer as pautas da anticorrupção. E o tempo está mostrando que as duas pautas não são as pautas dele, que essas não são as pautas de Jair Bolsonaro. E não tem problema, porque eu não concordo com nenhuma delas. Porque eu não acho que é esse tipo de combate à corrupção que o ministro Sérgio Moro faz, que é marqueteira, que vai acabar fazendo mais mal ao Brasil, que tem que ser feita. E nem essa política neoliberal que acaba deixando sempre os pobres mais fragilizados. Ainda bem que o presidente da República também vê isso. Temos argumentos finais, 40 segundos para cada um, por causa do horário que a gente tem que entregar hoje. Por favor, cumpram o tempo. Bom, já que o objetivo... Você já continua, por favor. Claro. Ah, tá, perdão. Mona Lisa, eu até peço desculpa, eu achei que eu já estava nos argumentos finais, então eu passo, eu sei que eu me estendi, eu passo aqui para o Caio. Bom, eu agradeço a gentileza, só lembrando aqui ao público que quem se incomoda em rotular corruptos e adjetivar canalhas não sou eu. E já que o objetivo é melhorar o debate, então vamos falar o que está acontecendo, é a famosa falácia do espantalho. Eu argumento A, certo? Esse argumento é distorcido e a contra-argumentação é com base na distorção do argumento original. Então isso me coloca numa situação de gastar muito tempo, não só meu, mas também do espectador, né, esclarecendo os supostos esclarecimentos. E é isso que está rolando aqui. E sobre paternidade de reformas liberais, pelo amor de Deus, a reforma da Previdência aprovada nessa gestão, certo? Pelo ministro Paulo Guedes, pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, é muito mais ampla que todas as reformas anteriores, inclusive a do Temer. E à época, o espectador vai se lembrar, com autorização do presidente da República, o atual e ex-presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, saiu por aí oferecendo cargos para aprovação desse texto. Então, o que mudou de lá para cá? Mudou o apoio popular, porque a gente está diante de um governo que tem mais envergadura moral, justamente por até o momento não ser corrupto, né? Então apoio popular e a vontade política. O Rodrigo Maia continua lá do mesmo jeito e o Congresso não mudou tanto assim. Então a paternidade dessas reformas, infelizmente, para a oposição é sim do governo federal.
Sim, obrigada, debatedores. Boa noite. Até amanhã, Bruno e Caio.